Bom, vamos começar falando do primeiro ponto, que é o falecimento. A pessoa faleceu, foi gerada a certidão de óbito, provavelmente em um ambiente hospitalar, e essa certidão de óbito ela vai ser expedida por um escrevente do Registro Civil. Desde a Lei de Combate à Fraude de 2019, que alterou a Lei 6.015, que é a lei que rege os cartórios, o cartório de registro civil ele é obrigado a comunicar às entidades competentes, Receita Federal e INSS, em 24 horas do registro do óbito. Então, o que significa isso? Assim que é emitida a certidão de óbito, geralmente no dia seguinte, o CPF do decujus já é cancelado, né? Você pode consultar no sistema da Receita Federal que aquele CPF ele já vai ter sido cancelado por óbito. E a partir daí começam a surgir as próximas etapas, nem sempre positivas, como por exemplo, o bloqueio de bens, né? Às vezes o falecido possui uma conta corrente, tinha um valor, um recurso financeiro nessa conta corrente, essa conta ela vai ser bloqueada imediatamente por conta da comunicação entre a Receita Federal e as instituições bancárias. E a partir daí também você é obrigado a se movimentar. Você que é herdeiro, você que é advogado da família, você que é viúvo ou viúva, você vai ter que se movimentar para iniciar a abertura do inventário para que esses bens deixados pelo falecido ou pela falecida possam ser transmitidos, possam ser desbloqueados e repassados aos herdeiros necessários. Primeira parte. Felipe, como eu começo? Né? Qual que é a minha primeira etapa? A sua primeira etapa vai ser procurar um advogado. A própria legislação brasileira exige isso, é um pré-requisito. Você precisa de um advogado, precisa de um patrono para que possa ser conduzido esse inventário da melhor forma. Esse advogado, ele vai fazer a etapa inicial, ele vai filtrar a qualificação dos bens, vai solicitar a documentação pertinente, vai qualificar quem são realmente os herdeiros e vai fazer o ajuste da partilha com os envolvidos. Essa, na verdade, é a parte principal de todo o inventário, né? Ali o advogado competente ele vai saber filtrar se esse inventário vai seguir pela modalidade judicial, se ele vai seguir pela modalidade do extrajudicial, que é o inventário feito em cartório. Desde 2007, essa legislação permitiu que os inventários fossem feitos diretamente com o cartório, com o tabelião de notas, que é responsável pelas escrituras. E aí o advogado, atuando em conjunto com o tabelião de notas, ele vai filtrar se a escolha do inventário extrajudicial realmente pode ser aplicada naquele caso. Ele vai verificar se tem algum impeditivo legal, como por exemplo, menores de idade, como por exemplo, algum conflito entre a partilha que não vai permitir a assinatura de todos os herdeiros e, consequentemente, não vai ser possível fazer a escritura de inventário, entre outros problemas que a gente tem na legislação que travam o inventário extrajudicial. Legal, doutor, e aí? Travou o extrajudicial, o que eu faço? Obrigatoriamente você vai ter que seguir pela modalidade judicial, que é muito mais morosa, muito mais custosa, você envolve o emocional muito forte dos herdeiros ali, e você vai travar os bens ali, eles não vão ser transmitidos enquanto não houver realmente a sentença favorável ali, homologando o inventário judicial. Outra curiosidade importante é o tempo que você tem entre o inventário extrajudicial e um judicial. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje o falecido tenha deixado um imóvel de herança. Pelo extrajudicial, o advogado vai qualificar, vai montar a escritura, vai bater todos os cálculos de impostos envolvidos e custas envolvidas com o tabelião de notas, e esse imóvel estando tudo em ordem, ele vai marcar para fazer a assinatura da escritura e conferir se todos os impostos foram recolhidos. Estando tudo certo, essa escritura, esse instrumento, né, também chamado de formal de partilha, essa escritura de inventário, ela surte os efeitos legais para transmissão de bens. Então, o herdeiro vai pegar essa escritura de inventário, juntamente com as guias recolhidas, e vai encaminhar essa documentação até o registro de imóveis. Inclusive, uma curiosidade importante é que, atualmente, no Brasil, alguns tabeliões de notas, eles mesmos já se encarregam de encaminhar isso para o registro de imóveis. Entenda que tabelião de notas é responsável pela escritura e registro de imóveis é a entidade que vai fazer a atualização na matrícula. Ela vai registrar, ela vai criar
o efeito jurídico vinculante para poder transmitir isso para os herdeiros, essa propriedade para os herdeiros. Caso você faça a escritura e não faça o registro, a matrícula não vai ser atualizada automaticamente. Esse bem, ora transmitido, ele não vai ser uma propriedade do herdeiro ainda. O fato dele ter escritura não significa que ele já é o proprietário. Ele precisa registrar essa escritura para surtir os efeitos legais que realmente são importantes aqui para a gente. Agora, falando do judicial, a gente começou falando da parte de prazo. Suponhamos que o advogado consiga qualificar as partes com agilidade, que não haja nenhum entrave na matrícula. Suponhamos que os herdeiros recolheram os impostos e as custas num prazo agilizado. Ele consegue finalizar essa escritura aí entre 30 e 60 dias. É prazo suficiente. Agora, obviamente, a gente está falando ali de uma agilidade máxima, né? Agora, um judicial, não. O judicial, por mais que o advogado qualifique os bens, monte a petição, entre com a ação de inventário, recolha as custas iniciais, faça toda a tramitação que lhe cabe, ele ainda precisa aguardar os próximos passos do judiciário. E a gente sabe que o judiciário no Brasil, ele hoje, ele deixa a desejar em muitos sentidos. Não só na parte de sucessão, na parte de inventário, mas em qualquer ramo do direito. Então, é um prazo ali que você não pode contabilizar e determinar que vai ocorrer em uma data ou em outra. Então, assim, quando você fala inventário judicial, você tem que estar preparado para qualquer prazo. É um prazo indeterminado, um prazo impróprio. Uma hora vai sair, uma hora o juiz vai dar um despacho, vai dar uma decisão, vai dar uma sentença. Mas até lá, você tem que aguardar. É uma via de mão dupla. O advogado peticiona, o judiciário retorna. O advogado peticiona, o judiciário retorna. Marca audiência, vê se tem conciliação. Se não tem conciliação, vai ter que julgar o mérito. Isso pode levar anos, né? Então, realmente, o ideal hoje no Brasil é você optar pelo inventário extrajudicial. É importante que as partes entrem em uma autocomposição e que elas estejam de acordo com a partilha para que possa seguir pelo inventário extrajudicial. Senão, o judicial vai ser um problema. Então, é uma diferença muito importante essa questão do prazo. E aí a gente começou a falar de escritura, né, modalidade judicial ou extrajudicial, mas é importante a gente frisar aqui um prazo delimitado pela legislação, que é o prazo de 60 dias. Você tem 60 dias da data do óbito, e aí fica claro, não é da data da certidão, é da data do óbito, para poder abrir o inventário. O que significa isso? Apresentar a partilha e os bens, ainda que sejam os bens iniciais ali, que não, às vezes você não tem todos os bens livres ali, às vezes algum tá com algum ato não registrado, ou tem algum bem bloqueado por algum motivo, mas os bens livres você pode e deve apresentar, junto com a partilha e a qualificação dos herdeiros, ao juízo competente, seja ele extrajudicial ou judicial. E se você não o fizer em 60 dias, não utilizar esse prazo legal, você vai começar a pagar multa e juros, né, sobre o ITCMD. Além do valor devido, você ainda vai começar a pagar multa e juros sobre o ITCMD apurado naquele momento. Então, considerando esse prazo extrapolado dos 60 dias, a maioria dos estados cobra ali uma multa de mora que pode chegar a 20% do imposto devido do ITCMD. Mas, além da multa de mora, você ainda tem juros, que na maioria dos casos é Selic acrescido de 1%, e a multa punitiva. Essa multa punitiva vai de cada estado, o ITCMD é um imposto estadual, e aí ela pode chegar entre uma média, né, de 50% até 100%. Agora você imagina, você atrasou por algum motivo, a fiscalização entende que foi uma omissão deliberada, ou seja, você não pagou imposto por vontade própria, ela entende isso e ela te aplica uma multa de 100%, uma multa punitiva. Você vai pagar o dobro do ITCMD que você deveria pagar, mais até 20% de mora, mais juros Selic mais 1%. Então, imagina o tamanho que pode ficar esse ITCMD dependendo do prazo que você recolher ou não recolher.